Olá, meu nome é Alessandro da Silva e vou apresentar meu trabalho de PIBIC com a orientação do professor Dr. Glauber Cruz, cujo tema é Investigação da mistura, resíduos alimentares e podas urbanas com biocombustível em processos térmicos para a geração de energia limpa. A geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil aumentou de 67 para 79 milhões de toneladas entre os anos 2010 e 2019. Desses resíduos, cerca de 45% são compostos por fração orgânica, correspondendo a aproximadamente 36 milhões de toneladas de podas urbanas e restos de alimentos. Esses são os objetivos geral e específicos. Essas são as etapas da coleta e preparação das amostras. Essa é a metodologia utilizada para as análises físico-químicas, calorimétricas, morfológicas e estruturais. A porcentagem de oxigênio e hidrogênio em relação ao carbono influencia nos processos térmicos da amostra, em que a maior quantidade dos dois primeiros elementos implica na diminuição do poder calorífico superior. Logo, infere-se que o sentido da redução do poder calorífico superior ocorre da amostra mais rica em podas urbanas para a amostra com predominância de resíduos alimentares. Outro ponto a se destacar é a baixa concentração de nitrogênio e enxofre nas amostras, o que diminui a geração de gases poluentes do ar. A partir da análise imediata, percebeu-se que as maiores quantidades de umidade estão relacionadas às maiores proporções de podas urbanas, o que é um ponto negativo em processos térmicos. Entretanto, os materiais voláteis são maiores para as mesmas biomassas, o que é um ponto positivo, já que aumenta a reatividade térmica do processo. Por último, tem-se as cinzas, em que os menores teores de cinza foram alcançados para as amostras puras de podas urbanas. E isso é um ponto positivo, já que a menor quantidade de cinza significa uma menor redução do poder calorífico útil. Em relação à análise calorimétrica, percebe-se que o poder calorífico superior é maior nas amostras com maiores concentrações de podas urbanas. Porém, o poder calorífico inferior, em uma tendência contrária, apresenta menores valores para as maiores proporções de podas urbanas. Isso corrobora o que foi encontrado no resultado da análise imediata, em que as maiores concentrações de umidade estão nas amostras com maiores concentrações de podas urbanas. Consequentemente, a umidade ela reduz o poder calorífico. Em relação ao poder calorífico útil, as amostras que apresentaram maiores valores dessa propriedade foram as mais ricas em resíduos alimentares. As amostras expuseram maiores quantidades de densidade energética do que algumas da literatura, como sabugo de milho. Entretanto, menores do que algumas outras, como bagaço de cana-de-açúcar, casca de café e eucalipto. Porém, este potencial energético pode ser melhorado por meio de processos de compactação, assim diminuindo problemas de logística e de armazenamento. As imagens do MEV mostram grande desordem estrutural e fragmentação, o que pode ser explicado pelo processo de estruturação das amostras. A partir da espectrometria de energia específica, foi possível perceber que as amostras apresentam baixas quantidades de materiais metálicos inorgânicos, o que é um ponto positivo, já que são os principais causadores das cinzas. O FTIR expôs alguns grupos que podem identificar a presença de umidade residual entre cada amostra, assim como grupos álcools, fenóis e ácidos carboxílicos, ésteres, cetonas, aldeídos, amidas, grupos aromáticos e hidrocarbonetos. A difração de raio-x indicou baixos índices de cristalinidade para as amostras, o que é um ponto positivo, já que as amostras amorfas têm maiores reatividades em comparação com as amostras cristalinas. Conclusão: a análise calorimétrica apresentou resultados satisfatórios quando comparados com outros resultados da literatura. A análise imediata encontrou altas concentrações de materiais voláteis e baixas concentrações de cinzas e umidade. Destaca-se ainda a presença dos hidrocarbonetos identificados pelo FTIR que podem participar como materiais voláteis. Outra observação importante pode ser feita em relação à baixa cristalinidade da biomassa, o que implica em um melhor processo reativo de termoconversão.